Ó, imunidades genéricas é um dos pontos mais importantes da prova, tá ali disputando princípios, até porque essas imunidades estão no rol dos princípios, mas a gente estuda diferente, marca separado no VAD, para a gente não ter problema, porque se for imunidade, eu quero que você procure exatamente o tema da imunidade, não fique procurando dentro do VAD muita coisa, não quero que você se atrapalhe e se confunda com isso. Então, nessa aula de imunidades genéricas, nesse primeiro bloco, nós vamos localizar as imunidades genéricas e começar a falar sobre elas. Lá no finalzinho desses encontros, né, nós temos 4 blocos de 30 minutos, nós vamos fazer a marcação específica do VAD, das imunidades genéricas e também das imunidades específicas, tá? Então é isso que a gente vai fazer. O nosso trabalho agora é identificar, localizar e fundamentar as imunidades. Mas eu vou fazer um passadão no Vademecum com vocês, até porque eu acho que a imunidade genérica tende a cair porque tem modificação e mudança que foi trazida pela emenda constitucional 132 de 2023, a emenda da reforma tributária. Então vamos lá para a lousa, Juan, comigo, que a gente vai colocar o nosso tema dentro do nosso caderno. E aí eu vou montar com vocês uma fichinha especial de teses, né? A gente vai ter a nossa fichinha de tese também para a gente poder estudar. Então coloque aí o tema das imunidades genéricas, tá? Elas estão no artigo 150, inciso 6, da CF de 88, tá bom? 150, inciso 6. A gente vai ter que falar sobre algumas informações muito importantes a respeito das imunidades genéricas. Eu vou falar, vou fundamentar, vou fazer tudo o que nós temos que fazer, tá bom? Desde diferenciar imunidade, isenção, localizar, marcar, tudo que a gente precisa fazer e conhecer todas as nossas imunidades, tá bom? Ó, artigo 150, inciso 6 da Constituição Federal, tá? 150, inciso 6 da CF. Uma coisa muito importante, pessoal, que a gente tem que falar sobre as imunidades genéricas é que elas estão em um rol que alcançam apenas os impostos, tá? Então aqui, ó, cuidado com isso na prova e vamos fazer uma leitura bem bonitinha, assim, bem especial deste rol de imunidades, porque somente os impostos estão alcançados. Ou seja, a vedação que é dirigida, olha, a vedação é dirigida à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, tá bom? Essa vedação, então, ela impede que essas pessoas políticas, a vedação é dirigida à União, estados e municípios, para que estas pessoas não exijam impostos. Cuidado que é impostos, vírgula, somente, tá? As demais espécies tributárias podem ser exigidas. Eu vou te dar uma dica. A minha dica é a seguinte. Antes da gente começar aqui no VAD, eu vou te dar uma dica. A dica é a seguinte. Todas as vezes que a prova lhe perguntar nas questões o seguinte, a cobrança está correta? A cobrança é devida? O contribuinte poderia ter sido cobrado? Você vai obrigatoriamente procurar nas imunidades que você vai marcar no VAD. Em primeiro lugar, antes de verificar se tem ou não tem fato gerador, eu quero que você procure imunidade, que você casse no teu Vademecum uma situação onde haja imunidade. É a primeira coisa que eu quero que você faça. Então, ao invés de você ficar procurando se tem ou não tem aquilo, em vez de você ficar, eu vou ficar procurando. Não, eu não quero que você procure isso. Eu quero que você procure não o fato gerador. Eu quero que você procure a não incidência. Eu quero que você procure imunidade, porque é mais rápido de você achar. E como é que você vai fazer para achar isso rápido? Vamos para o nosso tablet? Eu vou te ensinar a achar isso o mais rápido possível. A gente vai fazer assim, ó. Quando a gente estiver diante da imunidade,
a gente vai fazer assim, ó. A gente vai montar uma fichinha de teses aqui, em primeiro lugar, e eu vou te ensinar como que a gente vai fazer. A gente vai fazer assim, ó. Pega a sua fichinha e a gente vai fazer uma ficha inteira. A gente vai fazer uma ficha de peças e uma ficha de teses, né? Nós vamos fazer as duas coisas. Aí, na fichinha de teses, você vai escolher uma cor para as imunidades. Tanto específicas quanto genéricas, tá? Então, você vai escolher a corzinha que você quiser lá. Assim como eu, e vou escolher aqui uma cor, tá? Que eu queira. Então, eu vou colocar essa referência aqui pra gente, tá bom? Coloca aí, eu vou escolher laranja, mas você pode escolher a cor que você quiser, não tem problema. Então, para as minhas imunidades, genéricas e imunidades específicas. Tudo que for imunidade, a gente vai marcar daqui até o último dia de aula de cor laranjinha, tá bom? Vamos marcar daqui até o nosso último dia de aula de cor laranja. Lembrando que as imunidades, elas serão marcadas no teu vademecum, na parte superior do VAD, aqui em cima, tá? Vamos lá? Vamos dar uns exemplos então do que a gente vai marcar. Eu quero começar com o artigo 150, inciso 6 da Constituição Federal. Vamos lá, vamos para esse artigo, tá bom? 150, inciso 6 da Constituição Federal. Vamos marcar, fazer remissão. Olha, tem uma câmera especial aqui para nós, para ajudar a gente. Olha que legal, o meu clips então é o clips laranjinha, tá bom? E eu vou usar esse clips aqui para marcar, tá? Deixa eu colocar isso aqui, organizando. 150, inciso 6. Veja. Eu estou aqui no inciso 6º. Vou pegar aqui o meu... Esse aqui é lápis de cor, tá? Lápis de cor simples, você pode marcar com caneta, lápis de cor, com giz de cera, o que você quiser. Deixa eu parar aqui. 150, inciso 6. Então, instituir impostos sobre. Então, a primeira imunidade que a gente vai marcar é a imunidade da linha A. A imunidade que incide sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros, tá? Depois a gente vai fazer as remissões. A segunda imunidade genérica nesse rol, e chama-se imunidade genérica, que ao mesmo tempo que ele impede a cobrança de imposto sobre patrimônio, renda e serviços de pessoa política, também tem uma imunidade de entidade religiosa, ó, de templos de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes. Aí eu posso te dar uma dica? Claro, eu vou te dar uma dica agora. Pega a tua caneta amarela. Tem emenda constitucional? Você vai deixar destacado, ó. Emenda constitucional 132 de 2023. Sabe por quê? Porque agora as organizações assistenciais e beneficentes também têm direito à imunidade. Ó, entidade. Ah, gente, olha que bonito. É muito lindo, né? Olha que bonito. É chique de doer, não é mesmo? Eu acho chique. Olha lá, entidade beneficente e assistência social. Vamos deixar em amarelo por quê, professora? Porque isso aqui tem possibilidade de cair um alerta para nós. O amarelo é o nosso alerta, né? Tem possibilidade, chance grande disso cair na tua prova. Depois, patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive as suas fundações, entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Fiquem tranquilos que a gente vai fazer tudo isso com calma, com tranquilidade, sem correria nenhuma. Então, estou marcando aqui em laranjinha, em amarelo, quando a gente tiver alguma notícia importante, alguma coisa que vai aparecer na tua prova, tá? Aí nós vamos ter livros, periódicos e o papel destinado à sua impressão, que aqui a gente tem a imunidade cultural, certo? Letra E. Fonograma e videofonograma musical, CD e DVD. Produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou literamusicais, de autores brasileiros ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham. Salvo é amarelo. Salvo é amarelo, hein? Salvo, exceção, tudo em amarelo, tá bom? Salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura laser. Ó. Apesar que da emenda ser antiga, pode deixar, porque tem grande chance de aparecer essa daqui também, tá bom?
Deixa aparecer aí. Aí, eu quero que você desça comigo para o parágrafo 2º, porque ainda é a imunidade que nós estamos falando, tá? É desse rol de imunidades. O parágrafo 1º, não. Para primeiro outra coisa. É negócio lá de legalidade, tem nada a ver com a nossa vida aqui, nesse momento, nessa aula. Mas o parágrafo 2º tem. As vedações do inciso 6A, tá vendo? Ó? Esse inciso aqui, ó, a linha A, é as vedações daqui, ó, ela é extensiva, a vedação às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público, e a empresa pública, aí eu quero em amarelo, que foi a alteração da emenda constitucional, eu quero em amarelo, vamos colocar em amarelo. E a empresa pública, prestadora de serviço postal, tá bom? Em amarelinho. No que se refere ao patrimônio, à renda, aos serviços vinculados, às suas finalidades essenciais ou as dela decorrentes. Emenda constitucional. Já deixei em amarelo, né, Pro? Já, porque eu sei que aqui é fruto da emenda constitucional. Tá? Beleza. Ó. Então, o que mudou, professora? Que agora acrescentou. De cara, ele já colocou a empresa de Correios e Telégrafos aqui, ó. Por isso que é ruim vademécum em espiral. Não é para comprar. Certo? Aqui está o caso prático de que você não pode comprar. Porque se você se mexe, o negócio acontece o quê? Ele rasga. Tá entendendo? Tá entendendo, né? Mas tá servindo por enquanto. Né? Vamos abençoar no Pai, Filho e Espírito Santo também. Vamos abençoar porque é o que nós temos por hoje. Mas que não é para comprar, não é. E aí, aqui, ó. Tá vendo? Então, veja que a gente já vai deixar, porque isso aqui pode cair. Ih, vai cair, meu filho, isso cai na prova. As vedações do inciso 6, a linha A, e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, renda e aos serviços relacionados, vou descer aqui o VAD, com a exploração de atividade econômica, regida por norma aplicável ao direito privado, a empreendimento privado, ao direito privado e empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preço, tarifa pelo usuário, e nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagamento de imposto relativo ao bem imóvel. O promitente comprador, meu filho, vai ter que pagar. Olha lá. As vedações expressas no inciso 6, a linha B e C, já está falando de imunidade, olha, da B e C, ó, B, religiosa, certo? E C, das entidades de beneficentes de assistência social, partido político, sindicato, tá? Compreendem somente o patrimônio e a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. Tá bom? Ok? Então, a imunidade genérica, ela começa no inciso 6 e ela vai até o parágrafo 4º. Obrigatoriamente, se você estiver diante de uma prova e achar que você está na imunidade genérica, então está fazendo aqui, né, marcando na nossa fichinha, se você achar que você está na imunidade genérica, você precisa ler. E você vai para o rabo do artigo. O que é rabo do artigo? Parágrafo 2º, parágrafo 3º, parágrafo 4º, tá bom? Você precisa ler. Então, se a gente está falando de imunidade, lembra que a gente está falando da parte constitucional? Ó, a gente vai colocar a parte maior do CLIPS voltada para cá. Tá vendo, ó? A parte maior do CLIPS é o meu laranjinha. A gente vai ter um laranjinha aqui, que é o que a gente estava marcando, e pode ser que fique meio vermelhinho na tua câmera aí, mas é laranja, tá? Então tá tudo marcado de laranjinha. Se for imunidade, você tem que estar aqui. Se for imunidade, é aqui que você precisa ficar. Se for imunidade genérica, você não pode sair desse lugar. Certo, professora? Certo. Então lembra que a gente tem que estar aqui nesse lugar, com o VAD marcado desse jeitinho, porque a gente precisa usar essa parte, se for imunidade genérica. Batidão, aqui, passadão. Imunidade recíproca, é o nome dela, vamos estudar, colocar no caderno, fica na Santa Paz. Imunidade recíproca, imunidade religiosa, imunidade subjetiva ou condicionada, imunidade cultural, imunidade musical ou de CD e DVD. É o nome que a doutrina dá.
Parágrafos: imunidade recíproca extensiva, vedação de imunidade extensiva se você, de repente, aplicar as leis das atividades privadas, aí não, tem que ser atividade de monopólio, né, monopólio do Estado, vamos falar sobre isso. E parágrafo 4º, os bens e as rendas têm que estar ligadas às finalidades essenciais para quais as pessoas forem constituídas, então ela não tem direito à imunidade. Então, por exemplo, a gente tem empresas de correios e telégrafos, né, que ele colocou aqui para nós. Na ECT, ela vai ter imunidade de PVA dos veículos que são utilizados para aperfeiçoamento do serviço, para os serviços essenciais, para a manutenção dos serviços de prestação ali da ECT, da Empresa de Correios e Telégrafos, tá? Então, ó, veja como a gente vai deixar marcadas as imunidades. E depois a gente vai fazer, claro, a remissão a cada um desses pontinhos, né? A gente vai fazendo as remissões direitinho para você. Não se preocupe que nós vamos fazer isto daqui. Sempre fazendo isso para não te atrapalhar, não deixar você confuso, tá bom? Vamos sempre deixar isso bem organizadinho aqui na sua vida, organizadinho para você, tá? Beleza, gente? Ok? E aí eu vou dar um exemplo de imunidade específica aqui, só para a gente falar sobre. Eu vou dar um exemplo de imunidade específica, tá? E você vai marcar também de laranjinha. Eu vou dar um exemplo da imunidade nos 153 impostos da União. Tá bom? Vamos fazer reconhecimento de campo aqui. 153 da Constituição Federal, eu tenho imposto de exportação, importação e exportação, imposto de renda, produtos industrializados IPI, IOF, operação de crédito, tá? IOF, operação de crédito. E eu vou ter o ITR, Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. Estou dando um exemplo de imunidade específica. Por quê, professor? Porque se está fora do rol da imunidade genérica, o nome da imunidade é específica. Se não é genérica, ela é específica, tá? E vice-versa. Inciso 6. Aqui eu preciso procurar no rabo do artigo onde ele está falando do inciso 6. Tá bom? Eu preciso procurar no rabo do artigo onde é que ele está falando do inciso 6. Tá bom? Eu vou ter que procurar aqui o que tem de imunidade, o que tem de detalhamento, né? Do inciso 6. Você vai descer e vai procurar e você vai perceber, ó, desce comigo, vamos lá para o rabo do artigo, ó. Veja, parágrafo 4º. Peraí. Nossa, eu vou rasgar essa folha daqui a pouquinho. Veja, eu estou no parágrafo 4º. Eu estou numa imunidade específica. Parágrafo 4º. O imposto previsto no inciso 4, qual que é o imposto previsto no inciso 4? É o ITR, certo? Ó, Propriedade Territorial Rural. Parágrafo 4º. Eu vou descer, eu preciso pintar a minha imunidade. Não incidirá. A não incidência é o quê? A não incidência é a imunidade, ó. Não incidirá sobre pequenas glebas rurais definidas em lei, quando as explore o proprietário que não possua um outro imóvel. Isso aqui é imunidade específica de ITR. O que eu tenho que fazer? Você tem que pegar o seu clipe laranjinha, que foi o que a gente combinou. Deixa eu pegar aqui. E você vai colocar na parte superior do teu VAD, apontando para a informação, ó, vou mostrar aqui, tá? Ó, vamos colocar aqui assim. A parte maior do clips a gente coloca aqui. Tá vendo, ó? A parte maior do clips está aqui. Não incidirá. A não incidência é a nossa imunidade, ó. Então a gente vai colocar o clips aqui, tá vendo, ó? E eu sei que a imunidade está toda de laranja. Então, tanto a imunidade específica, estou colocando um exemplo, quanto a imunidade genérica tem que estar com o clips laranja, tá? Imunidade específica e imunidade genérica. Estou colocando aqui para a gente já deixar arrumadinho. Depois o teu VAD vai ficar cheio de clips, normal. Tá tudo certo, é isso mesmo. Tem que estar mexido, tem que estar sujinho, não dá para estar limpo, isso não. Tem que estar tudo mexido. Então, no inciso 6 a gente vai ter o rol de imunidades genéricas, mas espalhada por toda
por toda a Constituição Federal, a gente vai ter as outras demais, as outras imunidades, tá? Vamos pensar. Ó, então veja, ó, tá vendo, ó? Olha como ficou. Então, olhando para as duas imunidades aqui, ó, tem aqui imunidade e tem imunidade. Então, quando ele perguntar para você, por exemplo, a respeito da incidência de ITR sobre pequena propriedade rural, você tem que perguntar. A primeira coisa que você vai fazer, antes de procurar a incidência, você vai procurar a imunidade. Porque é mais fácil você procurar quando tem um número menor de artigos. Se tem um número menor de artigos, é mais fácil você procurar do que você procurar alguma coisa que tem um número muito grande de artigos. É isso que você vai fazer. É assim que você vai fazer. Então, essa aqui foi só uma apresentação do que pode acontecer quando o tema forem as imunidades genéricas específicas. Então, vamos retomar. Obrigatoriamente, elas têm que estar marcadas de forma idêntica, todas da mesma cor, imunidades genéricas específicas de laranjinha. No meu é laranja, tá? No meu é laranja. Então, lembra que você vai ter uma fichinha de teses, onde você vai marcar princípios, você vai marcar normas gerais, você vai marcando, certo? Então, lembra que você tem que deixar sempre uma cor específica e você vai colocar na tua fichinha, na lateral da tua ficha, um clipezinho laranja para ser uma referência para você, tá bom? Põe lá na lateralzinha da tua ficha um clipe laranja. Tudo bem, pessoal? Deixa lá um clipezinho laranja, bem bonitinho. Ah, eu peguei verde, que bom, graças a Deus, né? É bom que a pessoa já pega o clipe errado. Você vai pegar o clipe laranjinha e vai deixar o clipe laranja do lado da tua ficha, tá? Então, por exemplo, quer ver? Vou pegar uma fichinha minha. Vou pegar uma fichinha minha, tá? Quiser jogar lá no VAD só, pode jogar. Só para mostrar para eles, tá bom? Então, ó, aqui na vida como ela é, na vida real, você vai pegar a tua ficha, tá vendo? Eu sei qual clipe que eu tô usando. Então, na minha ficha de teses, aqui, esse clipe vai ser usado para isso, né? Para marcar para mim, eu escrevo aqui, ó, igual eu fiz no tablet, tá? A minha fichinha de teses, tá bom? É assim que a gente vai fazer. Senão você vai se confundir, você não vai conseguir se organizar com isso, pessoal. A gente tem que se organizar desse jeitinho, tá vendo? Ó, olha quanta coisa a gente já começou a marcar, olha quanta coisa já fica assim, né? Com muita marcação, com muita coisa. É legal isso. E a gente vai sempre marcando nos últimos blocos. Só que, por que eu decidi abrir o encontro, esse encontro desse jeito? Porque eu acho que é legal, só para a gente ter uma primeira referência do que a gente vai estudar das imunidades e como é que a gente vai fazer a nossa marcação, tá? E aí vai ter um momento que eu vou pegar, a gente tem uma tabela das imunidades específicas que vai ficar tudo disponibilizado para vocês no material, fiquem tranquilos. A gente vai pintar todas as imunidades específicas que a gente tiver, tá bom? Então, além das pequenas glebas rurais, a gente tem uma série de imunidades, por exemplo, lá no 155, parágrafo 2º, quer ver? Até tá aqui já. Parágrafo 2º da Constituição Federal, o 155 trata do ICMS, o que eu tô querendo dizer, tá? Vai tratar do ICMS, então, uma informação aqui. No parágrafo 2º, ele está tratando do ICMS, ó. Tá vendo? Tá falando do ICMS aqui para nós, ó. Deixa eu mostrar aqui direitinho. Parágrafo 2º. Quando a gente chegar no inciso 10, ele vai tratar de todas as não incidências de ICMS, ou seja, tudo que é imunidade. Então, isso tem que estar pintado, porque é imunidade. Não incidirá sobre o quê, professora? Operações que destinem mercadorias para o exterior. Serviços prestados a destinatários no exterior. Operações que destinem a outros estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos, deles derivados e energia elétrica. Outra imunidade, olha a imunidade específica de ICMS, ó, vamos comigo, sobre o ouro, nas hipóteses definidas no artigo 153, parágrafo 5º, quando ele for utilizado aqui como em operações financeiras, tá? Nas prestações de serviços de comunicação e telecom, na modalidade radiodifusão sonora e sons de imagem de recepção livre e gratuita. Então, não onerosa, operação de telecom não onerosa, tá? Vai ter imunidade de ICMS, ó. Tá bom? Olha que legal. Então, na não incidência é uma imunidade específica porque não está no rol de imunidade genérica. Olha que legal. Então, a gente vai fazer a mesma coisa.
A gente vai trabalhar, vai fazer o mesmo exercício, que é pegar o teu VAD e colocar aqui, ó, o clips. Tá vendo? Aqui, ó. Tá? Vamos colocar o clips aqui. Tá vendo? Ó? A gente vai... Ó, tá, ele tá sempre apontando para a informação que eu necessito, ó. Imunidade está na parte superior do teu VAD, aqui que você vai marcar, tá? Então a gente vai descer. Não incidirá. Vai gritar na sua frente. Você vai perguntar se aquela operação tem incidência ou não tem? É fácil, é só você procurar aqui. Vai procurar em tudo que está o clipes marcado. Precisa decorar a cor? Não precisa. Quando você abrir teu VAD, você vai perceber que ele já está colocando o verbo de não incidência. Veja que ele repete, ó. Não pode, é vedado instituir imposto sobre. Olha aqui, ele coloca aqui, não incidirá em pequena gleba rural. Tá vendo, ó? Você vai perceber que ele está repetindo a informação, negando a incidência do tributo. Na operação, não pode incidir o tributo. Então, este primeiro bloco foi um reconhecimento de campo. Tá? Que a gente precisava fazer um reconhecimentozinho aqui de campo para ajudar a gente aqui com todas as demais outras marcações e com as definições das imunidades que ainda faltam a gente estudar. Tudo bem, pessoal? Então, a gente se encontra daqui a pouquinho no próximo bloco. Tudo bem, pessoal? Vamos seguindo aqui com as imunidades tributárias. A gente está nas imunidades genéricas, né? Estamos falando destas imunidades. Vamos falar sobre as imunidades genéricas sob o ponto de vista daquilo que a gente precisa ter para a prova de segunda fase, sempre tentando verticalizar exatamente isso, tá? Eu vou falar da imunidade subjetiva ou condicionada. A gente vai aproveitar, inclusive, para tratar essa temática de forma bastante ampla, porque são maneiras que a jurisprudência e a doutrina tratam e que caem na prova. Mas sempre lembrando que a gente precisa da letra da lei para trabalhar isso, tá? Então a gente vai começar nas imunidades genéricas, imunidades subjetivas ou condicionadas, do artigo 150, inciso 6, a linha C da Constituição Federal. Vamos lá para a lousa que a gente já vai começar a usar o teu caderno, tá bom? Então, em continuação, né, aquelas primeiras imunidades que nós já estávamos estudando, vamos falar sobre as imunidades genéricas, que estão previstas lá no artigo 150, inciso 6, a linha C da Constituição Federal, tá? Ó, força total, porque essa imunidade aqui, ela cai pra caramba. Eu vou te explicar exatamente de que forma que ela cai. Em primeiro lugar, lembra que todas as imunidades têm nome. E essa imunidade aqui também tem. O nome dela é imunidade subjetiva ou condicionada. Professora, por que chama subjetiva? Não quero decorar. Não faça isso mesmo, porque ela alcança pessoas. E por que ela é chamada de condicionada, professora? Ah, vou te explicar. Ela é chamada assim de condicionada porque ela, para que seja concedida, ela pede, né? Ela requer... Opa, ela requer o atendimento a requisitos legais, tá bom? Aqueles previstos pelo artigo 14 do Código Tributário Nacional, tá bom? Então, as imunidades genéricas, que são essas daquele rol que a gente já conversou, do inciso 6, eu vou repetir, porque a gente sempre tem que repetir isso, é importante, né? Alcança
os impostos apenas, e estas imunidades genéricas alcançando apenas os impostos, elas têm de ser pensadas da seguinte forma: alcança algumas pessoas. Além de alcançar as pessoas, ela requer o atendimento de requisitos específicos, que são requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional. A gente já vai abrir o VAD nesse momento só para fazer reconhecimento novamente dessa imunidade, tá? Então eu estou no artigo 150, inciso 6, a linha C da Constituição Federal, artigo 150, inciso 6, a linha C da CF, tá? Olha aqui comigo então, vamos lá para o nosso Vademecum? Olha só o que falam a linha C. Bom, mas a gente sempre vai voltar, né, pro sempre. Depois a gente não se importe agora com a questão da marcação, tá? Artigo 150, o caput. Então ele diz assim, ó, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado, além de tudo que a gente tem aqui, né, é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Vamos lá. Olha lá. Instituir impostos sobre, tá bom? Inciso 6, vamos descer. A linha C. Sobre, opa, deixa eu colocar mais pra cá, né, Juan? Fica melhor. Se quiser que eu mexa, pode me pedir que eu faço, tá? Eu vou tomar cuidado com a sombra aqui. Patrimônio, renda ou serviços. Olha aqui as pessoas aqui, ó, pessoa jurídica, tá vendo, ó? Aqui, dos partidos públicos e suas fundações. Das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação, assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei, desde que sejam atendidos os requisitos legais. Tá bom? Faz um favor para mim, se você não tiver, coloca agora, por favor. Coloca para mim a súmula vinculante 52 aí. Coloca para mim a súmula 730 do STF, por favor. Coloca para mim o artigo 14, o nono não. O nono eu não quero, tá? Se tiver com o nono, pode passar um traço em cima, inclusive. Pro, se eu tiver no nono, o que eu faço? Faz isso aqui, ó. Eu não quero o nono. Isso vai confundir você, não é para usar esse nono. Não é para usar. Artigo 14 do Código Tributário Nacional. Coloca para mim, por favor, a súmula 614 do STJ. Põe ela para mim, por favor, já, tá? Também. Por favor. Então, já fizemos algumas remissões aqui na linha C. Então, veja, quer dizer, então, que ela é chamada de subjetiva porque olha as pessoas aqui, ó. Tá vendo? Olha as pessoas aqui, ó. Tá? E vamos falar dessas pegadinhas que já caíram, que aqui pode aparecer na tua prova, tá? Vamos lá para a lousa, então? Vamos lá. Então, a imunidade, ela alcança somente os impostos, ela é subjetiva porque alcança as pessoas. E quais pessoas estão alcançadas pela imunidade? Ó, estão alcançadas pela imunidade, letra A. Partidos políticos. Mais fundações, tá bom? Letra B. Ah, vou pedir uma coisa para vocês, deixa um espacinho assim, tipo de umas 4, 5 linhas para cada um deles, para a gente fazer algumas observações. Deixa um espacinho para mim, tá bom? Por favor. Letra B. Sindicato. Dos trabalhadores. Coloque entre parênteses, empregados. Tá? Eu vou virar a lousa porque eu vou usar esse espaço daqui a pouco, aí você continua embaixo. Eu vou para a letra C, tá bom? Vamos comigo para a letra C. Partido Político e Fundações, Sindicato dos Trabalhadores, eu vou lá para a letra C. Letra C. Instituição. De educação. Eu vou colocar entre parênteses, sem fins lucrativos. E letra D. Vou deixar o espacinho aqui que eu vou precisar usar daqui a pouco. E a letra B você vai colocar assim, ó, instituição de assistência
social sem fins lucrativos, tá bom? Vamos deixar isso organizado porque são as pessoas que estarão contempladas pela imunidade. E aí, vamos falar sobre tudo que pode aparecer na tua prova a respeito disso, negando a imunidade. Então, o primeiro ponto de atenção que a gente vai ter aqui, eu vou para a câmera 3, tá? O primeiro ponto de atenção que eu quero que você tenha com essa matéria é a forma como ela pode aparecer. Eu vou te dizer, ela pode aparecer assim, ó, na tua peça, onde um partido político, mesmo sendo imune ao recolhimento do imposto, mesmo sendo imune ao recolhimento de qualquer imposto que incide sobre o patrimônio, a renda e os serviços, com medo de sofrer execução fiscal, ele recolheu indevidamente o imposto, ou a maior. Pode acontecer isso numa peça, na tese de uma peça, ou então ele sabe que está prestes a sofrer uma lavratura de auto de infração e imposição de multa, ou então ele está diante de uma situação em que ele acha que vai ter que recolher porque uma nova lei previu a possibilidade de recolhimento do tributo. Então veja, não importa para mim aqui se você quiser inventar execução fiscal, embargos, exceção de pré-executividade, uma consignação em pagamento, não importa até se você quiser recurso, porque isso já foi tema até de recurso. Não importa, a tese, pessoal, ela tem variáveis, ela pode ir da declaratória até um recurso extraordinário, não importa a tese que você quiser. A tese não importa. O que importa é a forma como você vai desenvolver, eu digo, porque a tese ela tem encaixe em qualquer momento processual, até em sede de recurso, no recurso ordinário constitucional, no recurso extraordinário, no recurso especial, não importa, ela pode ser objeto de agravo de instrumento, ela pode ser objeto de embargos de declaração, eu não quero pensar nisso, eu quero pensar que ela pode ser objeto da sua peça e objeto de questão. Então vamos lá, se ela for objeto da tua peça, significa dizer que você, como representante do contribuinte, está naquele rol de ações que são as defesas do contribuinte. Então você precisa defender o contribuinte. O que vai acontecer com o enunciado? Ele vai dizer para você que estas pessoas estão sendo cobradas, que determinada lei ordinária, que determinada lei complementar, que determinada norma, que um decreto, que uma medida provisória, não sei. Ele vai inventar uma situação. Inclusive, ele vai trazer uma fonte, que é uma fonte normalmente equivocada, uma fonte que não poderia tratar da matéria. Ele vai trazer isso para você e ele vai dizer para você o seguinte, ó, inclusive, isso não poderia ter acontecido. Isso não poderia, porque a gente tem uma imunidade, a gente está no rol de uma imunidade. Então, se for peça, você vai dizer que a lei é inconstitucional, você vai dizer que o decreto, a medida provisória, elas todas são contrárias à Constituição Federal. Então, vamos agora começar a aprender o seguinte. Todas as vezes que você estiver desenvolvendo uma peça, necessariamente você tem que dizer se ela é inconstitucional, porque contraria a norma fundamental de 88, a Constituição Federal. Segundo ponto, se não for uma contrariedade à Constituição Federal, que aquela lei, aquele decreto, aquela portaria, aquela regulamentação, instrução normativa, contrariam a lei infraconstitucional. Portanto, ela é ilegal, ela contraria a lei infraconstitucional. Estas duas possibilidades de classificação são pontuadas na FGV. Então, veja, se isso cai, essa pergunta aqui, esse tema cai como tese de peça, a gente precisa defender o contribuinte dizendo que é inconstitucional. Se isso cai como tese de questão, lá nas 4 questões, pode ser que o contribuinte tenha razão e pode ser que o contribuinte não tenha razão. Porque se ele disser para você que essas pessoas que estão relacionadas aqui foram cobradas de taxa, aí ela não tem imunidade. Lembra que são os impostos apenas. Na letra A ele vai falar, em relação ao IPTU, assiste razão à instituição de educação sem fins lucrativos? Você vai responder sim, de acordo com o artigo 150, inciso 6, a linha C da Constituição Federal, porque trata-se de uma imunidade em que está prevista expressamente pela Constituição Federal, não sendo possível a cobrança desse imposto. Se ele colocar na letra B para você, em relação às taxas, assiste razão ao contribuinte? Não, não assiste razão ao contribuinte, já que as taxas não fazem parte do rol de imunidades destas pessoas. Está fora do rol do artigo 150, inciso 6, a linha C. Professor, eu uso a mesma fundamentação, mas qual é que você quer usar? Você só tem uma. Você vai usar a mesma fundamentação constitucional para dizer sim e a mesma fundamentação constitucional para dizer não. Então fizemos o encaixe de como é que isso pode aparecer no aspecto geral. Vamos tratar cada situação, inclusive que já apareceu e que é objeto de repeteco pela FGV na segunda fase? Vamos lá para a lousa então, vamos colocar isso no teu caderno, tá?
Veja só. Então, a primeira coisa... Opa, peraí que eu que me enrolei aqui. A primeira coisa, partidos políticos e suas fundações. Eu vou te dizer que a súmula vinculante 52 nasceu daqui. Nasceu daqui. Então, ainda que... E aí a gente vai usar ela para todas as hipóteses desse Brasil. Ainda que é alugado a terceiros. Permanece imune ao IPTU. O partido político. E você vai adaptar para todas as outras demais situações, inclusive, como já falamos, a imunidade religiosa, tá? A inspiração foi dos partidos políticos. E por quê? Fora do período eleitoral, pessoal, o partido político aluga a sua sede, sei lá, aluga os seus imóveis. E aí a municipalidade via o seguinte, não, ele está desviando a finalidade aqui da sua imunidade. Como ele está desviando a finalidade da imunidade, eu vou quebrar a imunidade e vou autuar para cobrar IPTU. Aí vem a súmula vinculante 52 e diz assim, não pode, ainda que alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU. Isso porque, pessoal, a renda é revertida, reversão da renda às finalidades essenciais. Então, a gente tem aqui uma reversão da renda às finalidades essenciais. Essa imunidade não pode ser cassada, essa imunidade não pode ser perseguida. Então, a inspiração da súmula vinculante 52 aconteceu aqui com os partidos políticos, mas lembre então, aqui como um pontinho de atenção, eu vou sempre colocar quando eu precisar, todas as vezes eu vou voltar. Então, extensão, ficou feio, perdão, extensão da sua inteligência. Foi estendida a inteligência da súmula vinculante 52 para todas as demais situações onde alguém quisesse cobrar só porque a pessoa está alugando para terceiros. Ela não usa o imóvel e ela aluga a terceiros. Então está aí o partido político e as suas fundações que permanecem imunes ao pagamento de IPTU. Professora, mas na verdade é imune a tudo quanto é imposto. Isso mesmo. A imunidade é em relação a todos os impostos. Apenas aqui porque as outras demais espécies tributárias não estão alcançadas, como a gente já explicou. Sindicato dos Trabalhadores. O pontinho de atenção aqui, o que cai aqui, pessoal, você vai perceber que ele vai falar... Nossa, teve uma questão de um enunciado grande, a gente vai treinar na aula de resolução de questões com vocês, tá? Em que ele falava assim, ó, muita gente... Pessoal, atenção com isso na prova, hein, ó. Ele falava assim, ó, sindicato... patronal. Em outra prova, naturalmente, ele chamava isso de sindicato dos empregadores. Aqui, pessoal, você tem que negar a imunidade, porque o sindicato é só dos empregados, dos trabalhadores, pessoal. Cuidado com isso, tá? Porque o sindicato patronal, ele paga imposto. O sindicato patronal não é a parte mais frágil. A Constituição Federal protege o empregado, não o empregador. Lembra disso. É só não ler igual um trator, porque ele troca empregadores aqui, ó. Olha como é fácil você errar, ó. Empregados e empregadores, ó. Sindicato patronal não tem direito à imunidade. Não tem direito à imunidade. E por quê, professora? Porque a Constituição Federal não quis assim. Mas quando a gente for definir, quando a gente for falar e fazer essa defesa, o que a gente usa? O mesmo artigo, o mesmo inciso, a mesma linha. Quando você nega, você usa ele. Quando você concede, você usa ele.
você sempre vai usar o 150, inciso 6, a linha C, sempre. Ele não tem direito, porque não faz parte do rol do artigo 150, inciso 6, e muito menos foi contemplado na linha C, que previu a imunidade dirigida apenas ao sindicato dos empregados. Então, somente o sindicato dos empregados tem direito à imunidade dos impostos. Certo, pessoal? Certo, professora. É a mesma coisa que a gente explicava quando eu dizia para você que a instituição religiosa tem direito à imunidade, mas apenas dos impostos. Se for em relação às taxas, ela não tem direito, e a fundamentação é a mesma. De acordo com o artigo 150, inciso 6, a linha B, no inciso 6, a contemplação é de apenas uma espécie tributária dirigida aos impostos. E o templo religioso não tem direito à imunidade de outras espécies tributárias, porque não está contemplado lá. Se ele quisesse conceder imunidade expressamente, você ia ver isso, identificar no texto constitucional, na Constituição Federal, na norma fundamental de 88. Então, professora, peraí, o partido político, ainda que alugado a terceiros, permanece imune. O sindicato também, professora, se ele alugar imóvel, permanece imune? Sim. Vamos estender a inteligência da súmula, extensão da inteligência da súmula vinculante 52, às demais outras pessoas deste rol, tá bom? Perfeito, depois dos sindicatos trabalhadores, vamos lá falar sobre esse daqui, que esse aqui também é interessante e já apareceu com pegadinha na prova, vamos lá para a lousa, tá? Já apareceu inclusive com uma pegadinha, viu? Algumas pegadinhas aí, ó. Instituição sem fins lucrativos. Professora, então a pessoa não pode estar ganhando dinheiro. Gente, não é isso não, viu? Todo mundo sobrevive com dinheiro, tá? É dinheiro que faz as pessoas sobreviverem, viu? Sem fins lucrativos significa dizer que a pessoa não é um banco. Finalidade significa o objetivo dela, o maior objetivo dela não é lucro. Não é lucro, ela não visa o lucro, mas ela pode ser superavitária. Não, ela deve ser superavitária. O superávit é proibido? Não. O superávit, pessoal, ele é mais do que recomendado, tá tudo certo. A pessoa ser superavitária, ela não pode ser deficitária, senão ela não consegue exercer o que ela precisa. Então, a instituição de educação, pessoal, ela pode ser entendida como sendo uma instituição de educação. Então, de educação, cultura e lazer. Reguladas ou não pelo Ministério da Cultura ou Ministério da Educação, não importa. Não são somente as instituições de educação reguladas. Ah, outra coisa que apareceu na prova, deixa eu colocar aqui, eu estava lembrando agora. Ó, outra coisa que já apareceu na prova. A instituição de educação não tem que ser pública não, tá? A instituição pode ser pública ou privada, tanto faz, ela tem imunidade. Não importa, pessoal, pública ou privada, não importa. Se ela for uma instituição de educação sem fins lucrativos, pública ou privada, tanto faz, tá bom? O objetivo não é o lucro e superávit, ok, tá tudo certo, tá? Então, professora, quer dizer que a instituição de educação, sendo pública ou privada, superavitária, e tá tudo certo, não pode ser negada a imunidade para ela de forma nenhuma. Mas lembrando que esta imunidade, ela alcança apenas e tão somente, ela só alcança os impostos, pessoal. Então, volta sempre nessa tecla. Impostos apenas, isso vai te ajudar, isso vai colaborar com você. Tá bom? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Vamos para a instituição de assistência social. Eita, que essa aqui é chuva de erro, eu vou dizer. As outras, a gente tem alguns erros que os alunos cometem em relação ao sindicato dos empregados, tá? Empregadores. Mas a chuva de erro tá aqui, ó. Quando o examinador quer pegar vocês, é aqui que ele derruba vocês todos. Vamos lá. E sabe por que ele derruba? Porque ele faz letra A e letra B para você. Na letra A, ele te pergunta sobre impostos. E na letra B, ele te pergunta sobre contribuição. Professora, mas peraí, você falou aqui para nós que é só em relação a impostos e as outras espécies tributárias não. Vamos comigo para o 195?
Vamos comigo agora para o 195 da Constituição Federal. Vamos ler agora, não vamos deixar isso para depois. Vamos agora comigo, tá? Por gentileza. Vamos raciocinar juntos e juntas, tá? No 195 da CF, pessoal, se você tiver alguma dúvida, a gente vai bater nisso, mas é só. Tudo que for relacionado às contribuições sociais estão lá no 149 caput e parágrafo, depois eu vou fazer um reconhecimento de campo quando a gente estiver falando sobre essa matéria, mas uma coisa muito importante é que lá no 195 a gente também vai achar uma imunidade. E eu vou te explicar uma coisa, hein? Ó, se você quiser acertar, é rabo do artigo, é no rabo que está o negócio. Não vai para a cabeça do artigo e fica nele o resto da vida e nunca mais sai dele. Vai para o rabo. O rabo, meu filho, vai solucionar a sua vida na prova de segunda fase. Vamos para o rabo do artigo? O rabo do artigo aqui, professora, o parágrafo. Caput, em primeiro lugar, lógico, vai olhar o que é o assunto principal e primordial. Não é para marcar nada. Agora não. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade. Tá vendo? Ó? Então quer dizer que se tem contribuição social aqui que tem que estar. De forma direta, indireta, nos termos da lei. Mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, Estados, DF e municípios. E das seguintes contribuições. Tá, eu não quero saber de contribuições, mas eu quero procurar o que tem no rabo do artigo. Vamos pro rabo do artigo, ó. Desce comigo, vai descendo, ó. Eu tô aqui no parágrafo 4º. Desce comigo. Desce mais um pouco. Olha aqui. Desce mais um pouco. Vamos pro 7º. Achamos que a gente precisa. Mas se você não vai pro rabo do artigo, meu filho, você fica no caput, você erra. Então é o rabo do artigo, tá no parágrafo 7º. Você já tá desesperado para entregar a prova, né? E não quer ler o último, o que precisa. São isentas. Professora, por que tá escrito isenção? Porque ele errou. Professora, mentira, é verdade. Professora, você tá se achando indo muito. Não, é verdade, ele errou mesmo, foi sem querer. Aqui é uma tecnia. Na verdade, ele queria falar imunidade, ele acabou falando isenção. Porque tudo que está na Constituição Federal tem nome de imunidade, não tem isenção na Constituição. Ele colocou isentas. Professor, o que eu faço? Faz nada. Você vai escrever lá que trata-se de uma imunidade. Só, mais nada, tá bom? Como é que eu vou saber? Porque está na Constituição Federal. São isentas, sem choro nem vela e sem drama por causa disso, hein? Não é drama não. São isentas de contribuição para a Seguridade Social, quem? As entidades beneficentes, bebê, de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Já insere para mim o 14 do CTN. Você deve ter no teu VAD. Se o teu VAD presta, é que esse VAD aqui não é bom não, mas se seu VAD presta, coloca aí 14 do Código Tributário Nacional. Insere agora já. Insere para mim. Insere para mim também 150, inciso 6, a linha C da CF. Duas marcações para você. Duas marcações importantes. 14 do CTN, 150, inciso 6, a linha C da CF. Coloca aí que você não vai se arrepender, meu filho, você não vai se arrepender. Então, professora, por que você está pedindo para fazer isso? Porque a gente tem uma imunidade subjetiva e condicionada, onde a entidade de assistência social tem imunidade de impostos, atendendo requisitos legais, mas ela também tem imunidade de imunidade, não é para escrever porque aí é cola, deixa assim bonitinho. Contribuição para a Seguridade Social. Então, o que é que pode cair em primeiro lugar? E aí, assim, quando ele quer, quando ele quer, ele faz. E ele vai fazer mesmo porque ele quer que você erre alguma coisa. Mas você não vai errar, não é, filho? Você vai tirar 10, tá bom? Os alunos tiram 10 em tributário, viu? Queria avisar. Então, a primeira pegadinha que nós temos aqui, o primeiro pontinho de atenção que nós temos aqui. O primeiro ponto de atenção, que seria uma letra A e uma letra B da sua prova, letra A e letra B, ó, vem nessa ordem, viu? Então, impostos, ela tem imunidade, e para imunidade de impostos, você vai usar a fundamentação do artigo 150, inciso 6, a linha C da CF. Se ele falar, mas então, na realidade, ela também está sendo cobrada da contribuição social, a entidade de assistência social. Se ele falar para você que ele está sendo cobrado de contribuições sociais, você vai falar que a cobrança é inconstitucional. Por quê? O artigo 195, parágrafo 7º da CF falou que ela não pode ser cobrada porque ela também tem imunidade. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça.
Nesse primeiro pontinho de atenção, a gente tem 2 pegadinhas aqui. Ela tem direito a 2 imunidades. Diferente das outras pessoas políticas que estão ali, diferente das outras da letra A, B e C, as entidades de assistência social, beneficente de assistência social, têm direito à imunidade. Elas não têm fins lucrativos e elas têm direito à imunidade. Ela pode ser superavitária, ela deve. E aí a gente tem a segunda pegadinha, a terceira, né? Se a gente for pensar nessa divisão, mas a gente pode ter uma pergunta, que é uma pergunta bem capciosa, assim, que aparece quando ele quer fazer com que o aluno erre a questão, tá? Ele quer que você erre mesmo e ele faz isso de forma propositada. E aí, vamos trocar o bloco, a gente acha a súmula, a gente volta num instantinho aqui, tá bom? Súmula 612, né, professora? Não é 614 que eu errei. Vamos arrumar? Vamos arrumar, vai. Ainda bem que eu tô com lápis borracha, né, filha? Senão, vamos lá primeiro, vamos voltar lá no 150 pra gente arrumar, que eu falei que era súmula 614 e 612, viu? Eu errei aqui o número da súmula, não pode errar não, viu? Nem eu, nem vocês. Ó, eu coloquei 614, aqui, ó. Vamos arrumar, por favor. Aqui, debaixo na linha C, 612, tá bom? (612) da STJ. E já coloca para mim também 195, parágrafo 7º da CEF. Então, súmula 612 da STJ, mais 195, parágrafo 7º da CEF. Já deixa arrumadinho aí pra gente, tá? Vamos lá para a súmula 612, esta daqui que eu vou colocar na lousa. Já que eu estou com ela, estou com o VAD aqui, vamos falar sobre ela? Vamos lá. STJ, súmula 612, tá bom? Da STJ, aqui, ó. Eu estava falando 614 é do IPTU, do locador e locatário. 612, ó, ela tá aqui. O certificado de entidade beneficente de assistência social, SEBAS, no prazo de sua validade, possui uma natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade. Eu sei que não dá para entender aqui, eu vou dar um exemplo prático, tá? Mas, por favor, tira isso aqui, artigo 9º, tira esse negócio daqui. Isso aqui não é para usar. 14 do CTN. Se você tiver, pode tirar o teu VAD, risca. 14 do CTN. Coloca para mim 150, inciso 6, a linha C da CF, tá? 150, inciso 6, a linha C da CF. Artigo 14 do CTN, mais 150, inciso 6, a linha C da CF, tá? Por favor. Vamos lá que eu vou falar sobre SEBAS para você. Tá? Tem um caso prático e vai ficar mais fácil de você compreender e entender. Eu vou te explicar. É o seguinte, existe uma entidade beneficente de assistência social lá em São Paulo que chama-se Entidade Beneficente Padre Pio, tá? Que é em homenagem ao Padre Pio. Essa entidade beneficente de assistência social, ela presta alguns serviços essenciais, que inclusive são serviços que deveriam ser prestados pelo Estado. Mas essas entidades beneficentes de assistência, elas atuam como se fossem a mão longa do Estado, e por isso que elas recebem uma imunidade, tá? Elas têm direito a essa imunidade. Se quiser me deixar junto com a lousa, pode ser também, tá, Juan? Porque eu tô colocando... Isso, tá perfeito, assim, tá ótimo, muito obrigada. Então, veja só, essas pessoas, elas atuam como se fossem uma mão longa, um braço alongado do Estado, no sentido de cumprirem com alguns serviços ou oferecerem alguns serviços à população que, por vezes, deveriam ter sido ou deveriam ser objeto de atuação governamental. E aí, algumas pessoas incomodadas com a falta de atuação, elas abrem, né, e instituem essas sociedades, essas instituições de assistência social, não são sociedades. Essa instituição, ela realiza o trabalho de acolhimento de mulheres
numa situação de vulnerabilidade, violência doméstica, crianças numa situação de miséria extrema, elas acolhem essas pessoas e elas dão aula de artesanato, elas dão aula de... Elas têm atendimento de dentista, psicólogos, terapeutas, psiquiatras, médicos. Lá também a gente tem um trabalho de atendimento de assistência jurídica. Então, vários trabalhos são realizados ali. Ela é uma entidade beneficente de assistência social, sem fins lucrativos. Então, eles vivem de doações que são realizadas. Então, eles fazem bazar, fazem bingos, né? Os bingos são autorizados, né? Bazar, bingos, para que haja um atendimento efetivo. Tem uma série de voluntários, tem toda uma organização. Então, tem o dia da dentista, tem o dia do atendimento, tem o dia de fazer os artesanatos, para que eles sejam vendidos, né? Então, é um acolhimento de pessoas numa situação de altíssima vulnerabilidade. Situação de rua, situação de calçada. Então, veja, ela é uma entidade beneficente de assistência social, não é? Ela não tem fins lucrativos. E que para que ela seja reconhecida como entidade beneficente, ela precisa de um certificado. Mas veja, aqui na súmula 612, ele fala que esse certificado tem natureza declaratória e não constitutiva de direito. Declaratória. Volta comigo. Então vamos lá. Eu vou novamente para o meu vademecum, tá? Na súmula 612 da STJ. Vamos comigo. O certificado de entidade beneficente de assistência social SEBAS possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei para a fruição da imunidade. Então vamos dar um exemplo prático aqui novamente, voltando para o reconhecimento aqui da imunidade, por exemplo, do Padre Pio. O que nós temos aqui? Ó? Pode voltar a imagem aqui para mim. O que a gente tem aqui? A gente tem o seguinte, supondo que há mais de 20 anos, a entidade lá, a casa, que chama-se Casa Padre Pio, a Casa Padre Pio atua no acolhimento de pessoas, atua no acolhimento dessas pessoas em situação de rua, em situação de calçada. Então ela está lá há 10 anos, há 20 anos acolhendo pessoas e realizando esse trabalho de acolhimento, de assistência social, de assistência. Só que, até então, ela não conseguiu esse certificado, ela não tem acesso a esse certificado, por algum motivo ela desconhece que ela tem direito à imunidade do seu patrimônio, da sua renda, dos seus serviços. Ela desconhece. E ela descobre, hoje, que ela tem direito a esta imunidade. O que ela precisa para que ela tenha contemplação dessa imunidade? Ela precisa desse certificado, mas a imunidade retroage, quer dizer, professora, ela está há 20 ou 10 anos já, uma década ou 2 décadas, realizando, né, o trabalho de assistencial. Então, quer dizer, a fruição da imunidade, quando é concedido o certificado, é daqui para frente ou ela retroage? Volta para a súmula 612 do STJ. Ele diz o seguinte, ó, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar, ou seja, do artigo 14 do CTN, para a fruição da imunidade. Então, esse certificado tem efeito retroativo. O efeito retroage, o que significa isso? O efeito retroage volta para que esta instituição, tendo pago os tributos, possa restituir o tributo. Só que o prazo de restituição é de 5 anos, tem prazo máximo de 5 anos para a restituição dos tributos que ela recolheu. Mas veja, o efeito é retroativo, porque a natureza é meramente declaratória e não constitutiva do direito. Quer dizer, professora, na verdade, como ela sempre foi uma entidade, ela sempre foi considerada como uma entidade beneficente, mas de maneira formal apenas. Depois, juridicamente, ela passa sim a ser reconhecida quando o certificado lhe é outorgado. Mas veja que há muito tempo atrás ela já deveria ter reconhecida, por isso que tem efeito retroativo. Tem efeito retroativo porque ela cumpriu com os requisitos, inclusive do artigo 14 do CTN, e com os requisitos das leis infraconstitucionais que reconhecem essas pessoas jurídicas de direito privado
como sendo instituição de assistência social, instituição beneficente, sem fins lucrativos, mas que precisa de dinheiro para sobreviver, para pagar as contas, para poder atender as pessoas, para fornecer alimentação. Não é? Os trabalhos dos voluntários acontecem ali. Mas a gente precisa pensar que tem pagamento de conta de luz, de água, de telefone, né? A gente tem que pensar que ali tem um acolhimento onde as pessoas precisam se alimentar, então eles fazem um trabalho de entregar, né, as sopas ali na madrugada para as pessoas que moram ali na região. Essa entidade fica lá na Zona Norte de São Paulo, no município que eu moro. Então veja, olha que interessante, o Padre Pio, a Casa Padre Pio sempre realizou o ato. Então, por isso que o efeito do SEBAS é retroativo. Ele foi contemplado apenas em 2025, apenas em 2026 ou apenas em 2027, mas ele retroage para fins da imunidade, porque ele sempre atuou como sendo uma entidade beneficente de assistência social. Por isso, o certificado de natureza meramente declaratória só declara o direito a e retroage lá para fins de imunidade tributária. Vamos lá para a lousa, então, colocar aqui o SEBAS, tá? Então, a gente está falando da súmula, eu estava colocando 614, me desculpem, né? É a súmula 612 do STJ, tá? Súmula 612 do STJ, que é o SEBAS. Então, o SEBAS tem efeito retroativo, de natureza meramente declaratória, já que comprovada a atuação como entidade beneficente desde sua Constituição. Tá vendo que lindo? Olha que bonito. E para que isso, professora? O é para efeitos de imunidade. Efeitos. Então, se é para efeitos de imunidade, a gente está diante dos impostos mais contribuições sociais. Impostos mais contribuições sociais. Tá vendo? As duas coisas, né? Olha que legal, olha que bacana a gente saber que a gente pode ter uma questão dessa aparecendo na nossa prova, ó. Lembra que ela alcançava as pessoas? E eu tô até agora falando sobre isso. Lembra que eu falava que ela alcançava as pessoas, ó? Partido político, sindicatos trabalhadores, instituição de educação, instituição de assistência social beneficente. E eu disse, outro requisito importante dela, voltando aqui na lousa anterior, é que ela é condicionada, é sobre isso que eu quero falar agora. E ela é condicionada ao atendimento de alguns requisitos, ó. Então, ó. Ela é uma imunidade condicionada. Então, além de alcançar pessoas, por isso é chamada de objetiva, ela também é uma imunidade condicionada ao atendimento dos requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional. Obrigada. Do artigo 14 do CTN, tá? Que requisitos são esses? Vamos lá. Abre o 14 do CTN, que você já vai... Deixa abertinho aí já, tá? Que daqui a pouquinho eu volto. Então, vamos colocar aqui. Primeiro requisito. Obrigatoriamente ela precisa, aqui, ó.
Não está na ordem, né? Mas eu vou colocar aqui. Manutenção da escrituração fiscal e contábil lícitas. Tem que exibir livros, hein? Exibição de livros. Segundo, manutenção de investimentos em território nacional. E terceiro requisito, que é um terceiro requisito que é cumulativo, tá? A não divisão de lucros. Só que é o seguinte, pessoal, estes requisitos aqui, eles são chamados de requisitos cumulativos, tá? Não pode deixar de fazer qualquer uma dessas, cumprir com qualquer um desses requisitos previstos no 14 do CTN. Lembrando que ele falou lá, professora, lei complementar. Sim, porque o CTN tem força de lei complementar. Na sua origem, ela é uma LC, o CTN na sua origem é LC, mas foi recepcionado pela Constituição Federal como tendo força de lei complementar, tá bom? Então, professora, se qualquer uma das pessoas ali da linha C deixar de cumprir com qualquer requisito, ele tem a suspensão da imunidade? Isso. Coloque assim, atenção. Caso uma das pessoas previstas na linha C deixe de cumprir com qualquer um dos requisitos. Vou mudar de cor de caneta, tá? Haverá a suspensão da imunidade até a sua regularização. Tá bom, queridos? Linda, 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 imunidade condicionada ao atendimento dos requisitos lá do 14 do CTN. Então, além de ser imunidade subjetiva alcança pessoas, a imunidade é considerada também uma imunidade condicionada. Por isso, você vai usar o 14 do CTN, tá bom? Ah, caramba, muito importante uma coisa muito importante que eu preciso dizer. Tá vendo esses requisitos que estão aqui? 1, 2 e 3, inciso 1, 2 e 3 do CTN não está na ordem, né? Do artigo 14, eu vou olhar daqui a pouquinho. Tá vendo esses requisitos? Esses requisitos são taxativos. Se a prova inventar mais um requisito, tá errado, tá? Os requisitos são taxativos. Se a prova inventar mais um requisito, esquece, tá errado. Requisito é ilegal. Ela está desrespeitando a lei complementar que previu quais são os requisitos que devem existir. Os requisitos são esses, são taxativos. Primeiro, segundo e terceiro. Vamos para o 14 CTN comigo. Vamos lá, 14 do Código Tributário Nacional. Vamos para o 14 CTN. O disposto na linha C do inciso 4 do artigo 9º, mas não precisa, porque o CTN é de lá da década de 60, terminando a década de 60. Não é isso que eu quero atualizado. O que a gente está falando aqui é do artigo 150, inciso 6, a linha C da CF. Eu não preciso usar este daqui.
Eu já tenho a Constituição Federal. É que a gente não tinha em 68, em 66. É subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas, entidades que estão na linha C do 156. Ó, que requisitos são esses? Vamos falar. Não distribuir qualquer parcela de seu patrimônio e de suas rendas a qualquer título. A não distribuição. Aplicar integralmente no país recurso para manutenção de seus investimentos, dentro do país, não pode colocar para fora do país. Terceiro, manutenção da escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidade capaz de assegurar sua exatidão. Posso pedir um favor? Coloca para mim, por gentileza, tá? Coloca para mim aqui, artigo 113, parágrafo 2º do CTN. Por quê, professor? Obrigações acessórias, tá? Isso aqui são obrigações acessórias, ó. Manutenção de escrituração. Fiscal e contábil, obrigação acessória. Então, mesmo que a pessoa seja imune, ela não confunde imunidade com obrigação acessória. Obrigação acessória independe da principal. Tá bom? Aqui, ó. 113, parágrafo 2º do Código Tributário Nacional, tá? 113, parágrafo 2º do CTN. Então, é obrigatório. Requisito cumulativo, inciso 1, 2 e 3, porém taxativos, tá? Incisos 1, 2 e 3 são requisitos cumulativos, porém taxativos. Tem uma taxatividade aqui. Tudo bem, queridos? Ok? Tá bom, professora. Superamos. Vamos para a linha D? Eu adoro a linha D. Eu fiz um materialzinho bem bonitinho para vocês da linha D. Vamos para a linha D. Deixa o material lindo, ó. Chuchu, beleza. Bem bonitinho, gente, para vocês. Coloquei uma tabelinha toda linda, do que pode e não pode, de acordo com a jurisprudência, bem bonitinha. É uma delícia estudar, tá bom? A linha D. Vamos para a linha D. Tchananã, vamos lá. A linha D. Ô, gente, o material de imunidade tá lindo, hein? Quero elogios, hein? Eu quero que vocês digam pra mim se tá bonito ou não tá. Tá uma gracinha. Tá fofo, gente. Imunidade cultural. Artigo 150, inciso 6. A linha D da CF. Eita, vamos lá para as coisas importantes sobre essa imunidade? Imunidade riquíssima, viu? Imunidade que cai na prova, tá? Então presta atenção. Presta atenção no que pode cair, tá? Imunidade cultural, ó, a linha D. Primeira coisa importante sobre essa imunidade é que ela é uma imunidade objetiva, tá? A imunidade objetiva, ela vai alcançar, ó, as revistas. Revistas. Opa, desculpa. Revistas, livros, jornais e papéis destinados à impressão. Então, ela é chamada de objetiva porque ela alcança coisas. Se ela alcança coisas, pessoal, ela não alcançará autores, as empresas de publicidade e propaganda, ela não vai alcançar as editoras e nem as livrarias. Eita, ficou feio, né? Deixa eu voltar. E as livrarias, tá bom? Porque ela é uma imunidade que alcança apenas as coisas. Então, revistas, livros, jornais, papéis destinados à impressão.
Só que não é isso que cai na prova, tá? Eu já aviso. É lógico que a gente precisa falar sobre isso, é super importante, mas não é isso não que vai cair na tua prova. Eu te digo que, na realidade, o que vai cair na sua prova é todo entendimento jurisprudencial. Esse aqui é só a dicção perfeita da linha D. Mas o que cai mesmo na sua prova é outra coisa. Vamos falar então o que é que vai cair na sua prova, tá? Vamos fazer um recorte aqui do que cai. Vamos para a próxima página aqui. Então, o que cai na sua prova? Atenção para a sua prova. Para a prova, cai entendimento jurisprudencial. Do que, professora? De várias divisões importantes, tá? Então, ok. Entendimento. Jurisprudencial. Olha só, vai aparecer na sua prova o seguinte: apostilas, fascículos, apostilas didáticas, tá? Gibis, álbum de figurinhas, inclusive, lógico, né, incluindo as figurinhas. Pode cair na sua prova livros importados, traduzidos ou não, tá? Pode cair na sua prova jornais e revistas, e-mail, tá bom? Jornais e revistas, e-mail eletrônico. E aí, eu vou colocar a súmula vinculante 57 aqui, tá bom? Súmula vinculante 57. Para lermos juntos depois da quebra do bloco, tá? Vamos quebrar esse bloco, a gente vai para o próximo bloco para fazer análise desta súmula vinculante que é a que está caindo na prova. A gente te espera um segundinho. Voltando então, vamos falar sobre a súmula vinculante 57, que também é aquilo que eu acho que pode ser cobrado na segunda fase do exame de ordem. Lembra que a gente vai ter, além da dicção do artigo 150, inciso 6, a linha D, que fala dos jornais, revistas, livros e papéis destinados à impressão, a gente vai ter um entendimento jurisprudencial daquilo que pode ser alcançado pela imunidade dos impostos nessa imunidade genérica objetiva. A gente tem uma inovação, é uma súmula considerada razoavelmente nova, ela foi publicada inclusive na época da pandemia, que é a súmula vinculante 57. A súmula vinculante 57, ela prevê uma inovação. E olha que interessante, né? Antes da súmula vinculante 57, existia uma discussão jurisprudencial se realmente o e-book era livro. Se o e-book poderia ser alcançado pela imunidade. Se esta modalidade de livro poderia ser alcançada. E há muitos anos atrás, há mais ou menos uns 15 anos, aconteceu um congresso, e desse congresso foi originado um livro, né, uma coletânea, assim, dos congressistas. E nesse congresso discutiu-se
muito sobre a possibilidade de e-book ter imunidade. E, na realidade, a maioria dos grandes autores brasileiros, que hoje defendem naturalmente a imunidade de e-book, eram contra a imunidade do e-book, porque existia uma resistência se realmente aquele e-book era e poderia atender à finalidade do legislador constitucional originário, do 150, inciso 6, a linha D. Alguns, a maioria deles rebatia a possibilidade da imunidade contemplar o e-book, dizendo que não era o objetivo do legislador originário, né, constitucional originário, e que, portanto, não deveria ser estendida a imunidade ao e-book. Veja, e a gente ficou com uma lacuna no entendimento contrário e no entendimento favorável à concessão da imunidade. No entendimento favorável à concessão dessa imunidade, o raciocínio era muito prático, quer dizer o seguinte, mas é livro. O objetivo não é o acesso à difusão da cultura, simplesmente o e-book torna mais democrático ainda a possibilidade do acesso à cultura. E aí, entendia-se o seguinte, poxa, mas a gente precisava de um entendimento jurisprudencial mais pacificado. E durante muitos anos a gente utilizava um determinado julgado do Supremo Tribunal Federal. Até que a súmula vinculante é publicada e cai por terra a possibilidade desta discussão, né? Essa discussão ficar se alongando durante muito tempo. Vamos lá para a dicção da súmula vinculante 57, porque ela é perigosa. Vamos primeiro no VAD, depois a gente vai para a lousa? Vamos primeiro colocar no vademecum, tá? Primeiro vamos lá para o VAD, eu vou aqui para o meu vademecum, depois eu vou para a lousa, sabe por quê? Porque eu queria que você entendesse como é que ela se comporta, em primeiro lugar, tá? Eu vou aqui então para a súmula vinculante 57, a gente vai olhar para ver como ela se comporta. Adorei esse plano, ficou belíssimo, gostei, viu? Gostou, Juan? Eu também. Eita, então nós somos o quê? Maioria. Já que somos maioria, vamos manter este plano. Eu gostei desse plano. Ó, todo dia tem invenção aqui, viu? Isso é invenção boa, graças a Deus. Ninguém inventa coisa ruim aqui, não. Ó, vamos lá. Súmulas vinculantes. Como não é meu, né? Não sei nem onde ficam as coisas aqui. Mas vamos lá, a gente vai superar. Olha a súmula vinculante 57, vamos comigo. A imunidade tributária constante do artigo 150, inciso 6, a linha D da CF de 88, aplica-se à importação, comercialização no mercado interno do livro eletrônico e-book e dos suportes exclusivamente utilizados para fixá-los, como leitores de livros eletrônicos, readers, ainda que possuam funcionalidades acessórias. Vamos lá destrinchar a súmula vinculante 57, mas primeiro, antes disso, coloca para mim já 150, inciso 6, a linha D da CF. 150, inciso 6, a linha D da Constituição Federal, tá bom? Então, o que ele está querendo dizer para nós? Vamos lá para a lousa, para a gente dividir a súmula vinculante 57 em partes. Vamos lá. Vamos dividir a súmula vinculante 57 em partes. Eu vou levar minha cola aqui, porque eu não sou obrigada a não colar. Então, vamos pensar, ó. A súmula vinculante 57, em primeiro lugar, qual é o papel fundamental dela? O papel fundamental da súmula. O primeiro papel fundamental da súmula é imunizar o e-book. Então, a gente já tem uma imunidade do e-book, tá? Só que aí ela foi além, viu, pessoal? Para que não houvesse mais esse tipo de dúvida, a súmula vinculante, ela foi além e é o que cai na sua prova, tá? O que ela fez, ó? Ela aplicou a importação. Importação é uma operação. Então, professora, a operação de importação incide o quê? Imposto de importação. O II tá imune, certo? Depois, ela diz para nós, assim, muito claramente, que ela também imuniza uma outra operação. Ó, aqui a gente tem uma imunidade de uma outra operação. Olha a imunidade que ela traz aqui, ó. Comercialização. No mercado interno. Então, a gente tem uma imunidade de ICMS, porque é uma mercadoria.
no mercado interno. Ou seja, se a gente comercializa ou circula no mercado interno, tem mais uma imunidade aqui. Além da comercialização no mercado interno, ó, a gente tem aqui suportes. Então, quarto, né? Deixa eu só me lembrar aqui a cor que eu usei. Tá. Quarto. Além disso, a gente vai ter, então, ó, alcance dos suportes para leitura, tá? Alcance dos suportes para leitura. Então, a gente está falando, por exemplo, ai, ficou feio, né? Do Kindle. Tá vendo? Exemplo, Kindle, né? Então, esses suportes para leitura também estão alcançados. Eu vou colocar uma vírgula aqui. Ainda que de finalidade. Meramente acessória. Suportes para leitura, tá bom? Ainda que meramente acessória. Então, veja que isso tudo pode aparecer na prova. Então, em primeiro lugar, imunizou o e-book, que é o livro eletrônico, certo? Depois, imunizou a operação de ingresso, entrada. Imunizou a operação interna, de circulação em território nacional. Imunizou a ICMS. E, por fim, ele imunizou o suporte. Tá vendo que no finalzinho, olha para a súmula vinculante 57 comigo, ó. Lê junto comigo aí teu VAD, ó. Na súmula vinculante 57, dá uma olhadinha. Veja, ó, junto comigo, lê. Súmula vinculante 57. Lá no finalzinho, ó. E dos suportes exclusivamente utilizados para fixá-los como leitores de livros eletrônicos, ainda que possuam funcionalidades acessórias ou meramente acessórias. Então, veja como o e-book na sua totalidade. Para o que você está falando? Estou falando disso daqui, ó, o suporte para leitura. Ó, estou falando dos suportes que a gente tem para leitura, né? Isso aqui é um suporte para leitura, tá vendo? Ó, né? É um suporte para leitura. Esses suportes para leitura estão imunizados, também tem imunidade. Porque se é para fixar, né, o Kindle, né, a gente tem, assim, não é bem um Kindle. Esse não é um Kindle, né? Não é um Kindle. Não é. Não, porque esse aqui, não, eu vi a maçãzinha aqui, né, agora não é Kindle, meu. Não tem Kindle não aqui, né? Porque aqui tem tudo. De repente vem um Kindle aqui também. Aparece um Kindle aqui. Daqui a pouco o MacGyver vai chegar aqui. Tem um MacGyver aqui. O MacGyver vai chegar, ele é o MacGyver. Não é o MacGyver? Eu acho. Ele faz o quê? Um chiclete e bota o negócio ali no teto. Não, gente, vocês não têm noção do que esse povo faz aqui nesse lugar. Eu nunca trabalhei num lugar que você fala assim, ah, eu pensei no negócio, de repente o negócio aparece na sua frente, assim, ó, pronto, tá pronto o negócio. Entendeu? Então vamos fingir que é um Kindle, vou fingir. Não vou pôr a maçãzinha não, porque, nossa senhora, isso aqui custa pelo menos 50 vezes mais que um Kindle. Então vou tampar a maçãzinha aqui. Vamos supor que for suporte para leitura, isso daqui, não é? Mas o Kindle, que é o suporte para leitura, ele também está imune ao pagamento do imposto. Que imposto, Pro? Imposto de importação e também o ICMS na circulação do mercado interno. Então, o que pode aparecer de imunidade cultural para nós? Ó, pontinhos de atenção aqui, que é o que eu acho que pode vir para nós de imunidade cultural. Primeiro lugar, é uma imunidade objetiva, alcança coisas, não alcança autor, não alcança publicidade, propaganda, editoras, livreiras, quer dizer, então, eu como autora de livros não estou alcançada pela imunidade, tenho que pagar imposto de renda de pessoa física, não estou alcançada. As editoras, empresas de publicidade e propaganda que recolhem ISS, permanecem recolhendo o ISS, tá? E aí, os entendimentos jurisprudenciais, apostilas didáticas, fascículos, gibis, álbum de figurinha, livros importados, traduzidos ou não. Ah, posso acrescentar uma coisa aqui que eu lembrei? Eu vou acrescentar, tá? Uma coisinha aqui que eu lembrei, ó. Ó, pessoal, caiu só uma vez isso, tá? Livros. Não é livros não, né, gente? Não é. Desculpa, não é livro. Tá bem longe de ser livro, viu?
Revistas de conteúdo adulto, que não pode falar pornográfico. Então, é conteúdo adulto, tá? Professora, mentira, é verdade. Agora não tem uma revista, né, de conteúdo adulto. Diz que vai voltar com tudo! Mas, por enquanto, então a revista de conteúdo adulto já caiu na prova também, tá? Aí, posso falar, então, o que não cai? Desculpa, eu posso falar o que não está alcançado? Atenção. A imunidade não alcançará. Ó, a imunidade não alcança, tá? Os insumos. Pro, o que é isso? Explica, claro. Por exemplo, maquinários, as tintas para impressão. Tá? Isso daqui não está alcançado pela imunidade. Os insumos, né, aquilo que a gente utiliza para fabricação, não é? Não estão alcançados pela imunidade, tá? Maquinários, tintas para impressão, os insumos, os elásticos para amarração de jornais, que agora é um pouco menos obsoleto isso, né? Mas os elásticos para amarração de jornal, nada disso está alcançado pela imunidade, tá? Então, jornal, papel, revista, os fascículos, gibis, álbum de figurinhas, inclusive sempre cai quando é época de Copa do Mundo, né? Os álbuns de figurinha, tá? Ok? Então, maquinários e tintas para impressão também não estão alcançados pela imunidade, porque são categorizados, né? E considerados insumos aqui, então não tem a menor possibilidade de serem alcançados por esta imunidade, tá? Ok, pessoal, ficou claro aí? E aí eu coloquei no nosso material uma tabelinha. Assim, é uma tabela que pode aparecer na prova. Eu coloquei mais para que, se a gente tiver alguma questão lá, você saber, né, que isso pode aparecer na tua prova, tá? É muito mais para deixar isso organizadinho, arrumadinho para você e tem uma chance menor de aparecer, mas se aparecer, eu coloquei uma tabelinha também, além disso aqui que eu estou colocando que tem mais incidência, né, para a prova de segunda fase, tá? Vamos então para a nossa última imunidade? Vamos lá para a última imunidade comigo? Que é a imunidade da linha E. Então, a gente tem a imunidade da linha D. Com a emenda constitucional 75 de 2013, apareceu uma nova imunidade, que agora já não está mais nova, ela já está mais velha, né? Mas quando ela apareceu, ela foi um furor. Falou, meu Deus, que imunidade linda, que imunidade bela, né? Que imunidade deliciosa. Mas não funcionou, ela não pegou, ninguém nem fala dela. Não pegou, gente, não funcionou, não deu certo. Vamos lá, imunidade da linha E. Que é a imunidade, então, de fonogramas e videofonogramas musicais Lembra que a gente só está tratando aqui de imunidade e impostos, né? Sempre. Então, aqui a gente tem o artigo 150, inciso 6. Opa! A linha E, perdão. Deixa eu só arrumar, tá? Tá bom? Imunidade de fonogramas e videofonogramas musicais. A doutrina entende que ela é considerada uma imunidade mista. Alguma parte da doutrina entende que é mista, que ela alcançaria tanto os autores quanto a própria produção musical. Mas não é um consenso. Eu não acredito nessa imunidade para a prova, porque ela não pegou mesmo, sabe? Ela não teve aderência. E eu vou explicar por quê, tá?
Ela não teve aderência, pessoal. Aí depois ela até começou a ser retirada das provas, viu? Eu digo, não estou falando nem na prova da FGV, estou falando de outros concursos mesmo para fiscalização, arrecadação, né, que tributária é bem pesado, né? Receita Federal, receitas municipais, receitas do ISS, receitas da Fazenda Estadual das Fazendas, né? Estaduais pararam de aparecer. É porque essa imunidade tem uma dicção meio estranha, assim. Ela traz um primeiro ponto que ela diz assim, ó, está imunizado. Ai, vamos ler? Vamos ler primeiro? Vamos ler juntos. Vamos ler juntos, né? É bom a gente ler, que a gente já vai extraindo a interpretação desse jeito, né? Abre o 150, você estava lá no súmula vinculante 57, né? Abre o 150 comigo. Inciso 6. Inciso 6. A linha E, tá? Fonogramas, opa, vou baixar um pouquinho aqui para ajudar. Fonogramas e videofonogramas musicais, CD e DVD, vou colocar na lousa já, tá? CD e DVD produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou literamusicais de autores brasileiros, ou obras em geral, interpretadas por artistas brasileiros. Eu vou colocar essa primeira parte aqui. Até aqui a gente vai parar, tá? Ó, sem passar igual um trator. Por quê? É CD, DVD de música produzida em território nacional, de autores brasileiros ou interpretadas por artistas brasileiros. Essa é a primeira parte, tá? Vamos lá? Vamos colocar na lousa então? Essa é a primeira parte. Vamos fazer assim então. Primeira parte. CDs mais DVDs produzidos por artistas brasileiros. Apenas, viu? Porque não falou que pode ser estrangeiro. Brasileiros ou por estes interpretados, muda de cor de caneta, em território nacional. Dentro do território nacional. Olha que coisa mais estranha. Eu vou voltar aqui para o VAD. Olha que imunidade estranhíssima. Olha que coisa mais... Eu nunca tinha visto uma coisa mais mal feita que essa aqui. Olha como a linha E é ruim, gente. CD e DVD produzido só no Brasil. Não pode ser coisa de fora do Brasil que entre no Brasil, no território nacional. De autor brasileiro. Não pode ser estrangeiro? Não. Ou então interpretada por artista brasileiro. Ô, gente, mas que coisa ruim, não pode ser coisa, por exemplo, que foi produzida fora do território nacional? Não, não pode. Não pode ser, por exemplo, uma produção em que um artista brasileiro vai para fora do território nacional, vai para fora do Brasil e produz lá com a pessoa e traz para cá? Não, não pode. A produção tem que ser nacional. Não pode ser artista brasileiro produzindo fora e trazendo para o território nacional a produção. Não pode. Entendeu? Não pode. Em território nacional. É só brasileiro em território. Olha só que territorialidade, né? Não tem extraterritorialidade como tem imposto de renda. Não tem extraterritorialidade. É só o que está dentro do Brasil. Aí ele fala que, inclusive, a segunda parte, ó, vamos lá para a lousa. Segunda parte. Ele fala, inclusive, uma outra coisa que são suportes materiais. Ninguém nem está usando o suporte material. O que é o suporte material, professora? CD e DVD. Você compra CD e DVD? Vocês compram, gente, CD e DVD? Vocês três aí? Vocês compram CD e DVD? Só falta vocês falarem que sim. Trabalhava antes na Zona Franca de Manaus. Vixe! Então, ó, quem é que compra CD e DVD, pessoal? Hoje em dia, mais ninguém.
A não ser que você seja colecionador. Aí vem um moço ali e compra o quê? LP, CD, DVD. Compra? Mas então, por que você coleciona? Porque, tipo assim, ou você pode ser colecionador, pode ser apaixonado por aquele cara, você quer ter... É caro, não é? E por que é caro? Vinil. Ó. E por quê? Porque é o seguinte. Primeiro, porque é caro. E sabe qual que era o objetivo dessa imunidade? Era fazer com que baixasse a pirataria e a Zona Franca de Manaus não perdesse tanto dinheiro. Porque, veja, vinha a Zona Franca de Manaus, vai lá e produz original. Vem, a gente faz o quê? Compra do Piratation. Veja, lá em São Paulo, é no centrão de São Paulo, mas hoje a gente não tem mais nem as barraquinhas de camelô vendendo, eles mudaram, né, o que eles vendem. Não tem mais as barraquinhas de camelô vendendo CD e DVD, né? Não tem. E por que não tem, professor? É porque não tem mais, não faz mais sentido ter. Então veja, essa imunidade ela não pega, porque essa imunidade ela tinha alguns objetivos, que era a proteção dos artistas brasileiros contra a pirataria. Só que aí, pessoal, a gente tem uma nova modalidade de ouvir música, não tem? A gente ouve música por qual tipo de equipamento? Ou por qual tipo de suporte? O suporte é digital, não é, pessoal? O suporte agora para ouvir música é digital. A gente usa um suporte que, inclusive, a gente não pega o suporte na mão, porque ele está numa nuvem. E ele depende de uma rede de internet para que a gente consiga. Então a gente escuta a música na nuvem. Fica na nuvem mesmo, porque a gente não pega, fica lá nas nuvens, né? A gente não pega a música. Professor, eu faço download enquanto o aplicativo te autorizar, meu filho. Se o aplicativo tirar, vou explicar, tá? Não vem dizendo isso porque não funciona isso assim, não. Adele, que eu sou fã. Conhecem a Adele? Conhece. Tem gente que não sabe nem pronunciar o nome dela, tá? Não vou falar quem é não, porque não está presente a pessoa aqui, não pode falar mal da pessoa quando a pessoa está de costas, né? O que acontece? A pessoa você nem sabe quem é ela. A Adele, ela é toda cheia de frescura. Ela só lança álbum de 7 em 7 anos. E aí, quando ela lança o álbum dela, o que ela faz? Ela fala assim, ó, eu não quero que todas as músicas sejam lançadas no mesmo dia. É uma música, daqui um mês, é para a pessoa experimentar, ter uma experiência. Então, as plataformas de música não podem disponibilizar, sob risco de uma multa bilionária, disponibilizar o álbum inteiro dela. Ela disponibiliza uma música. Depois de um mês, outra música. Então, se ela tem 5, ela tem 5 no máximo em cada álbum, né? E aí, que são maravilhosas, ela disponibiliza uma música. Aí você vai ter a experiência da segunda música dela depois de mais ou menos um mês. Depois de 3 meses da terceira música. E assim sucessivamente. Fica quase um ano para disponibilizar o álbum dela. Então, as plataformas digitais não podem soltar todas as músicas dela. É assim que funciona. E agora os artistas brasileiros estão fazendo a mesma coisa. Eles criam um single. Que é o quê? Preguiça de produzir, meu filho. A pessoa está com preguiça de um single. Então ele vai lá e produz um single e ele disponibiliza uma música. A plataforma não pode disponibilizar o álbum inteiro. E quando a Adele fala assim, é para tirar hoje, tem que tirar. Ela faz um contrato e solicita que seja um tempo para retirar da plataforma. Você não consegue mais baixar a música, porque ela tirou daquela plataforma. Então, por exemplo, esses dias eu estava lá e falei para Alexa, Alexa, por favor, eu quero escutar Sade Abdul. Aí ela fala assim, o álbum de Sade Abdul não está disponível na plataforma, porque a Sade se irritou e te mandou tirar. Antigamente, meu bem, não tinha como a Sade mandar tirar, porque eu ia lá, comprava o CD da Sade, o DVD da Maravilhosa e escutava o quanto eu queria. Agora não pode quanto você quer, meu bem, porque... Veja, o suporte material CD e DVD está obsoleto. E eu me lembro, pessoal, que naturalmente, quando houve a introdução dessa emenda constitucional, a gente, lógico que para a produção da emenda constitucional, a gente precisa ter uma construção legislativa extremamente interessante. E, inclusive, a gente tem lobby para que isso ocorra. E lógico, pessoal, que os músicos não queriam mais a pirataria de CD e DVD. E lógico, eles estão certíssimos, porque eles não queriam essa pirataria, não queriam a disponibilização do CD e DVD físico sendo pirateado. Isso também prejudicava muito a Zona Franca de Manaus. Então, porque a gente tinha uma produção muito grande, extremamente considerável de CD e DVD.
meio que está voltando aos poucos, né, a produção física de CD e DVD, mas ainda muito tímido. As pessoas já preferem não mais ocuparem, né, fisicamente alguns espaços, a não ser que a pessoa seja colecionadora, que ela goste de ter, ela tem um quarto na casa dela, ela enfeita a casa dela de CD e DVD, ela tem os aparelhos de música para ouvir. Caso contrário, você não vai parar para fazer isso. Então veja como essa imunidade é ruim. Gente, ela imunizou primeiro, só brasileiro. Produzindo só aqui. Não pode produzir na Sony Music em Nova York? Não pode, meu bem. Tem que ser aqui. Pode. E se a pessoa fizer uma parceria lá? Por exemplo, Marisa Monte e Ben Harper fizeram uma parceria. Tá? Eles cantaram tudo que quer me dar é demais, é pesado, não a paz, sabe, né? Tudo que é de mim, tá lá. Aí vem Ben Harper e canta lá a parte em inglês. Então, supondo que Marisa Monte vai produzir lá nos Estados Unidos junto com o Ben Harper. Eu acho que ele mora na Califórnia, sei lá. Vai lá, Marisa Monte na Califórnia, lá produzir junto com o Ben Harper. Produziu lá, não tem imunidade. E olha quantos artistas brasileiros magníficos, né? A música brasileira é a melhor do mundo. E aí você imagina, a gente tem artista brasileiro assim, de um refino, de uma inteligência. Não pode, porque se o cara vai produzir fora, não tem imunidade. Não pegou, meu filho, não pegou. Imunidade CD e DVD? Produção nacional? Em território nacional, pra quê, gente? Não tem imunidade, não pega. Mas ela tá aí, né, professora? Tem que respeitar? Tem, porque ela tá aí, meu filho. Mas pegar mesmo... Pegou não, viu? Queria te avisar. Pegou não. Então é isso, queridos. Grifa para mim o 95, parágrafo 7º da CEF, por favor. Beijo, gente. Vejo vocês. Até mais. Obrigada.